E o tema da pregação é escolha pela fidelidade a Deus. E seja uma ordem para nós, escolha pela fidelidade a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 14. Vamos ler todos juntos esse capítulo, esse versículo? Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, vamos ficar aqui. Vamos ler o 14. Obrigado. Eu sei que a irmã quer ler tudo, né? Mas nós vamos falar, se Deus quiser, no versículo 15, numa outra ocasião, num outro domingo. E os irmãos, quando falo o nome Josué, eu não sei o que vem na sua mente, mas Josué, ele foi aquele que tomou o lugar de Moisés. Quando Moisés libertou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Moisés não chegou a pisar na terra prometida, ele adentrou com o povo, ele levou o povo até a porta, podemos dizer assim. Mas quem entrou com o povo na terra prometida foi o sucessor de Moisés, Josué. Josué era um hebreu, filho de Num, ele era das 12 tribos de Israel, era da tribo de Efraim. Ele serviu como atendente a Moisés, ele era um militar, alguém que sabia guerrear. E ele era um dos 12 espiões que foram enviados para a terra prometida. Lembra que Moisés mandou 12 para ver como que era? E Josué e Caleb foram os dois dos 12, os dois únicos que vieram com uma reportagem positiva, falando que apesar dos gigantes, apesar das dificuldades, Deus era maior. Os demais ficaram com medo e, por consequência, não entraram na terra prometida. Então Josué foi esse homem sucessor, que mesmo com toda a sua carga, experiência de guerra, militar, ele teve medo de assumir o cargo que Deus deu. E Deus falou para ele, não tema, confie em mim. Logo no começo, Deus falou, obedeça a minha palavra, siga as minhas diretrizes, os meus estatutos. E aqui está no último capítulo. Aqui Josué já não era tão mais jovem, e Josué tinha experimentado muita coisa já ao ver Deus agir, abrindo portas e fechando portas. E Josué teve que fazer muitas escolhas na vida dele, desde o início. E eu queria falar desse ponto aqui, que as escolhas são parte da nossa vida. Na verdade, as escolhas são parte dos nossos minutos de vida. Todo momento nós estamos decidindo, nós estamos escolhendo fazer ou não fazer alguma coisa, ir ou não ir para algum lugar. Deus nos deu essa atribuição de escolhermos, Assim como Deus escolhe, Ele nos fez a sua imagem e nos deu essa atribuição de escolha também, Então, que maravilha é essa liberdade que Deus nos dá, mas também é uma responsabilidade. As escolhas, todas elas, têm consequências. Se for uma escolha boa, vai ter consequência boa. Uma escolha ruim, obviamente, também vai ter uma escolha ruim. Mas Josué, ele escolheu pela fidelidade a Deus. Em todo momento da história de Josué, você pode ver, você vai sair incentivado quando você abre as escrituras de Josué e lê, e você termina o capítulo que for lá, você vai sair animado com o fato de que ele é um homem irredutível, que escolhia o certo e ficava firme naquilo. Ele escolheu pela fidelidade a Deus. E aqui ele está com o povo, ali na frente dele, e ele começa a lembrar do passado e contar todas as histórias dos livramentos de Deus, das libertações para o povo, e ele coloca o povo numa situação em que eles têm que tomar uma decisão, eles têm que escolher. E aí que entra esse texto que acabamos de falar. Agora, pois, temei ao Senhor.
As escolhas que o povo de Deus aqui nessa ocasião fez não foi uma escolha cega, não foi um passo de fé sem saber o que aconteceria, sem conhecer a Deus. Por que não foi cego? Porque eles tinham uma longa história de livramentos de Deus. Eles podiam contar para os seus filhos e perguntar para os seus pais os livramentos de Deus, de geração em geração. Só para você ter uma ideia, o que aconteceu até aqui que o povo precisava lembrar para poder confiar e temer ao Senhor. Quando Deus chamou Abraão para começar a nação de Israel, Abraão era um homem gentil, ele não era um judeu. Os judeus começaram depois, né? Foi isso. Então Deus chamou um gentil, um estrangeiro, de um lugar pagão, um lugar onde adoravam deuses, e falou: sai da tua parentela para um lugar que você não conhece. Olha que tamanha fé que teria. Então, a partir daí, você vê a obediência de Abraão, e foi a semente que começou o povo. Então, o povo hebreu sabia dessas histórias. A mão de Deus. Deus deu a Abraão uma promessa de um filho para um homem idoso e uma mulher estéril e idosa. E Deus cumpriu a sua promessa. Deus fez desse filho, Isaac, uma nação maior, mais numerosa que as areias do mar. Você pensou nisso, irmãos? Deus é especialista em trabalhos impossíveis, humanamente falando. Fala, é difícil? E aí que eu vou fazer. Para provar que é o meu poder e não é dos seres humanos. E Deus multiplicou a descendência. O povo sabia. Deus deu de Isaac, né? Deus deu Esaú e Jacó. Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, depois de um momento de fome. Saindo do Egito, Deus protegeu o povo no deserto. E Deus eliminou os egípcios perseguidores no mar. No deserto, Deus cuidou com água, com maná, com proteção e até carne. Deus deu vitória ao seu povo diante dos amorreus, que eram povos inimigos. Deus deu vitória diante dos moabitas. Deus deu vitória diante do povo de Jericó, que era uma cidade com fortaleza, muralhas gigantescas. E o povo, por obedecer às regras de Deus, fizeram o que Deus falou. E as muralhas caíram, derrubaram. Então o povo sabia, não era confie em Deus e creia que Ele vai fazer alguma coisa, mas creia com base no que Ele já fez, nos milagres inumeráveis, né, que Deus já fez na sua vida. Então a ordem era: agora pois, temei ao Senhor. Quando Josué fala isso, temer a Deus, eu não sei o que vem na sua mente, mas eu gostaria que alguns textos que foram dados para os irmãos, está no papelzinho aí, se você recebeu, eu vou falar para você qual que é, e você vai ler. A sequência está ali, ó. Primeiro vai ser Gálatas 6, 7, depois Provérbios 1, 31 e 33, e Lucas 12, 4 a 5. Quem está com uma folha Gálatas 6, 7? Levanta a mão. Quem está com uma folha? O irmão Nivaldo, pode ler em voz alta? Não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O povo deveria temer ao Senhor. Por que temer ao Senhor? Porque Deus é um Deus justo, é um Deus que opera, é um Deus que responde e corresponde à nossa obediência ou desobediência. Então, esse texto nos relembra que não devemos lidar com Deus de forma leviana, como se não fosse nada, ou não fosse ninguém, ou fosse alguém a quem nós não respeitamos. Porque devemos temer ao Senhor, esse temor de reverência e respeito? Porque Deus se encarrega de que essa lei de semeadura funcione. O homem planta bem, ele colhe o bem. O homem planta mal, ele colhe o mal. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso, o homem é pecador, e como consequência do pecado, ele recebe a morte e a condenação. Todo ser humano recebe isso, irmãos. Todo ser humano. A não ser que ele já foi perdoado por Jesus Cristo. Ele vai morrer fisicamente, mas não espiritualmente. Ele vai para o céu na presença de Deus, porque Jesus o perdoou, quando ele aceitou Jesus como Salvador. Mas o pecado, de um modo geral aqui, ele tem a consequência. Esse Deus que é juiz deve ser temido. O povo deveria entender: tema a Deus.
Não tem como fugir de Deus. Ele está observando, ele é galardoador. Provérbios 1, 31 a 33. Quem está com este? Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Então, ao invés de temer o mal por fazer coisa ruim, aquele que teme a Deus pode descansar nele. Pode confiar que Deus vai se encarregar de proteger, de salvar. Não só proteger de coisas temporárias, mas eternas, que é o pior, que é o espiritual, né? A vida, a morte eterna. Não quer dizer aqui, irmãos, que nenhum mal vai acontecer no sentido de acidentes, de enfermidades com aqueles que temem a Deus. Mas quer dizer aqui que existem males que são consequência direta do nosso pecado. Aqui, ó, os simples, o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Quem planta o mal nunca vai colher coisas boas do mal, irmãos. Nunca vai colher coisas boas. Então, aquele que teme a Deus ao invés de temer o mal, né? Deus se encarrega de ajudá-lo. Os princípios de Deus vai protegê-lo. Lucas 12, 4 e 5. Quem está com esse verso? Por favor, pode ler. Eu digo-vos, amigos meus, não temais os que me matam no corpo, e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. É bom estar em comunhão na igreja, ter relacionamento com os irmãos. Agora, no final das contas, vai ser você e Deus. Quando você partir, vai estar diante de Deus, prestando contas para Ele. Por isso que nós pregamos o Evangelho fielmente e veementemente, porque as pessoas precisam ter a chance de escolher entre continuar rejeitando Jesus e colher a condenação, ou crer em Jesus e ter a salvação. Deus é aquele que, no final, vai estar determinando condenação, continua condenado ou salvo através do meu filho. Então, nós devemos lembrar que esse Deus a quem devemos temer é porque Ele tem poder de condenar não só o corpo, mas também a alma. Então, irmãos, o ser humano, ele pode nos machucar, nos ferir, nos ameaçar, mas é o máximo que ele pode fazer, ele não consegue passar dali, né? Um criminoso pode ferir, pode danificar a estrutura de uma família, mas é o máximo que ele pode fazer. No sentido espiritual, só Deus tem o poder de definir o destino de alguém. E por isso devemos temer. Quando Josué falou, agora pois temei ao Senhor, ele sabia o que estava falando. Ele estava falando para um povo que estava meio inconstante, querendo entrar na terra que Deus prometeu, e ele falando assim, vamos acertar as contas, vamos definir aqui os conceitos, vamos acertar o coração com Deus. Temer ao Senhor, primeira coisa. E aí continua, a outra ordem aqui é de uma fidelidade, não só que teme a Deus, que envolve temor, mas uma fidelidade que envolve o serviço a Deus. Serviu. Josué sabia muito bem o que queria dizer isso aí. Josué não falava para as pessoas, façam o que eu falo e não o que eu faço. Ele, na verdade, serviu antes de ensinar isso aqui. Ele era aquele exemplar. Josué podia estar relatando a história do povo de Israel e podia ser dividido aqui em 3 categorias. Eu gostaria de ler aqui um comentário a respeito. Na revisão da história de Israel, podemos dizer que Deus contrastou sua grande obra com 3 conjuntos de deuses associados a 3 grupos de água. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Porque no texto anterior, Josué se refere a locais em que tem muita água, em que o povo estava lidando com idolatria. Interessante. A gente não vai ler lá todo o texto, mas em Josué 24, do 2 a 4, ele vai falar sobre o primeiro grupo de ídolos que teve que ser vencido. Eu vou ler só o versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão,
e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então a fidelidade envolve serviço. Enquanto Abraão, os pais de Abraão serviram a outros deuses, além do rio, né, que era naquela região lá de Ur dos Caldeus, que é hoje o sul do Iraque, mais ou menos, foi de lá que Abraão saiu, era de lá que os pais, os parentes de Abraão, serviam a outros deuses, naquela região atrás do rio Eufrates. Então, olha para você ver, uma quantidade de água, rio Eufrates. Aí Deus libertou, tirou Abraão de lá e começou uma nação. Agora o versículo 5 a 7. Eu vou ler o versículo 7 de Josué 24. E clamaram ao Senhor, e pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, pois habitastes no deserto muitos dias. Aqui está falando do lado do Mar Vermelho, em que o povo hebreu foi libertado. Aqui, libertado de servir outros deuses, deuses do Egito, além do Mar Vermelho. Então, primeiro, do rio Eufrates, os deuses pagãos, agora os deuses do Egito, do Mar Vermelho. Deus libertou o povo de lá. E por último, versículo 8 diz assim: Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuís a sua terra, e os destruí de diante de vós. Agora Deus tirou eles do Egito, passou no deserto, entrou em Canaã, e em Canaã atravessaram o rio Jordão para poder ir lá. E lá eles adoravam os deuses pagãos, deuses pagãos, todos os deuses letras minúsculas são errados, né? Eles adoravam falsos deuses. E dá para ver então 3 conjuntos de águas, além do Eufrates, os deuses da Babilônia, além do Mar Vermelho, os deuses do Egito, e além do Rio Jordão, os deuses dos amorreus. E todos eles serviam a esses deuses. Irmãos, as pessoas são escravas, elas estão servindo alguém. Não tem como você falar, mas ele é ateu, ele não está servindo ninguém, ele está servindo a si mesmo, está servindo o seu próprio eu, que é o próprio Deus. Nós sempre servimos alguém, estamos sempre servindo alguém. Quem acha que está liberto de serviço, está enganado. Além de ser servo, é ignorante. Ele está servindo sem saber. Nós devemos escolher a quem servimos. E Josué, com muita sabedoria, disse: temei ao Senhor e servi-o. E servi-o com a atitude correta, que seria com sinceridade e com verdade. Aqui nós não temos um texto específico, mas eu gostaria de falar que a sinceridade e a verdade são qualidades do serviço daquele que realmente teme a Deus, daquele que realmente entendeu, tem a vida entregue ao Senhor. E para você saber se você está servindo a Deus com sinceridade e com verdade, você tem que fazer um teste. Não é um teste para ver quão forte você é, quão fiel você é nos obstáculos, mas é o teste do comodismo. Esse é o pior teste que tem, irmãos. É o mais difícil. Porque se você passa pelo teste das batalhas, você tem ali um estímulo para falar: eu tenho um desafio, então eu vou vencer. Até eu passar isso aí, até eu vencer, não vou me dar por satisfeito. Então você tem aquele muito claro, né? Mexe com a sua adrenalina, até adrenalina espiritual, você tem isso, né? Você fala: eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e eu vou cumprir. O pior não é isso, o pior é quando você já alcançou, você está bem, só que você se acomoda. Está tudo bem com você, trabalho estável, saúde boa, você está num ambiente bom, está tudo se encaixando. Não está perfeito, mas está tudo dentro do esperado, né? Está tudo no cômodo, no comodismo. Aí você tem que ver se você é realmente sincero e se a sua fé é verdadeira. E na maioria dos casos, o nosso poder de continuar com firmeza não é quando eliminamos ou quando temos os conflitos, mas é quando a facilidade dos costumes entra, quando a rotina entra, quando está tudo no seu devido lugar. Aí que é pior. Aí você tem que ver se você realmente serve a Deus de coração ou não.
Muitas pessoas abandonam a Deus nessa hora. Na hora da dificuldade, elas estão firmes, estão orando, estão indo na igreja, estão bem, mas na hora que Deus responde a oração, que dá o que ela pede, aí ela não está firme mais. Por que será que acontece? Porque o inimigo do comodismo é tanto quanto perigoso, é tão perigoso quanto o inimigo da oposição e da perseguição. E eu creio que é mais sutil e mais perigoso ainda. Devemos tomar muito cuidado com isso. Quantas pessoas se acomodam na vida cristã, acham que está bem. Eu estou indo numa igreja boa, que prega a palavra, mas aí você deixa de fazer o seu próprio devocional. Mas domingo eu vou ouvir a pregação, já está bom para mim. A pregação de domingo, irmãos, pode ser uma bênção, porque nós oramos, preparamos, mas não é suficiente para você. Talvez é o mesmo que você falar, eu vou comer um churrasco, comer uma comida bem elaborada no domingo, mas quem daqui come só domingo? O resto da semana você faz jejum. Acho que não tem ninguém que faz isso. Mas espiritualmente a gente acaba fazendo isso. Então, o certo seria termos a fidelidade com sinceridade e verdade em todo momento, nas horas boas e nas horas ruins. E eu queria incentivar os irmãos a não deixar com que o comodismo te atrapalhe a servir a Deus desta forma. E Josué disse mais uma coisa: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, o rio Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Alguém que está com Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar o outro. Esse texto nos relembra que é possível você tentar relutar com isso, a você tentar servir a dois ao mesmo tempo. E a nossa vida comprova que não só é possível, é muito comum fazer isso. Nós queremos ter dois senhores. Geralmente, nós falamos, não, eu vou servir a Deus, mas tem o nosso eu que fala alto, né? A nossa opinião, a nossa vontade. E aqui o que Josué fala, deitai fora os deuses. O que eu acho interessante do Velho Testamento é que é tudo muito gráfico, tudo muito claro. Fala de idolatria, você já imagina um bezerro de ouro, você já imagina uma estátua, né? Mas hoje, talvez é muito mais sutil e você não está lidando com ídolos assim, com uma imagem na sua frente. Talvez você fala, pastor, eu não sou idólatra, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas é possível ser idólatra sem imagem, sabia? Você pode colocar algo acima de Deus ou no lugar de Deus, algo que tem prioridade na sua vida. Alguém fala, pastor, eu não sou assim, Deus é primeiro para mim, mas vai que alguma coisa acontece e Deus fica de escanteio. O que é que fica de escanteio com você? O que faz com que Deus tome o segundo lugar, ou o terceiro, ou assim vai? Aquilo que tomou o lugar de Deus é idolatria na nossa vida. Devemos tomar cuidado. Josué falou, fazei uma coisa com os ídolos. Guarde num quartinho, deixa lá no escuro. Não, irmãos. Deitai fora, joga fora. Eu me lembro, anos atrás, um homem chegou para mim dizendo que ele havia aceitado Jesus. E ele veio no escritório, no gabinete, pedindo ajuda. Ele falou, eu aceitei Jesus e eu realmente tomei essa decisão de coração. E ele tinha uma imagem, uma imagem. E ele falou assim, pastor, eu queria que o senhor desse fim nessa imagem. Aí eu falei, mas por que você não faz isso? Eu falei, pastor, eu pensei em ir lá na ponte, jogar lá na ponte. Eu falei, mas eu tenho medo, pastor, que se eu jogar lá e alguém achar na hora que estiver pescando, aí vai virar uma religião, né? Vão achar no rio, puxa, vamos adorar essa, né? Aí ele falou, então tá bom, eu entendi o seu ponto, né? Então eu peguei a imagem dele e desfiz. Mas você vê a ingenuidade e a sinceridade dessa pessoa. Ele queria acabar com o ídolo, ele não quis guardar como uma recordação. E é isso que Josué disse, jogar fora, eliminar, seja drástico. Deus quer exclusividade, irmãos. Deus não quer dividir o trono do nosso coração com mais ninguém. Ele é o rei ou não é o rei. Ele não é um segundo ministro. Um ministro, não sei se diz segundo ministro, né? Ele não é alguém subordinado a ninguém. Ele está sobre tudo e todos. Ele merece a honra e a glória, como cantamos no primeiro cântico hoje. Os deuses, com letra minúscula, são irreais, na verdade, não existem.
mas eles são usados por Satanás para atrapalhar o Deus verdadeiro, para atrapalhar a adoração ao Deus verdadeiro. E quantas pessoas estão aí cegas, iludidas por causa dos ídolos, devemos jogar fora, porque não há como ter dois senhores, não há como, é impossível. A fidelidade a Deus é exclusividade. Agora também eu quero dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4. Quem está com esse texto pode ler, por favor. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a idolatria do coração, que é ficar naquele em cima do muro, ficar brincando, é o crente Raimundo, né? Já ouviu essa ilustração? Pé na igreja ou pé no mundo, né? Que tá, não é o caso de ninguém aqui, né? Mas que durante a semana não é crente, só domingo é crente, né? Então, faz coisa errada durante a semana, mas aí domingo é bonitão, bonitinha, cheirosão, cheirosinho, cheirosinho. Fala irmão, fala irmã, né? Mas durante a semana não existe isso, porque cada coisa no seu devido lugar, uma coisa que religião ocupasse uma segunda categoria. Irmãos, aquele que tem Jesus no coração, para mim o viver é Cristo, e morrer é lucro, amém, irmãos? Amém. A vida não tem categorias, é tudo abaixo de Deus. E aí tudo, irmãos, trabalho, escola, e aí tudo vai. A igreja é uma continuidade, você vai continuar adorando a Deus, você não vem aqui para começar a adorar, você vai continuar adorando a Deus. Você vai continuar estudando a palavra de Deus, você vai continuar orando. Então, deitar fora os ídolos, aquele que quer ter esse relacionamento com o mundo tem que saber que quando você está assim, brincando de Raimundo, você é inimigo de Deus. Ou você escolhe, é uma escolha que você faz, ninguém te força, Deus não te põe na parede e fala, você tem que fazer e não tem escolha. Deus fala, você deve escolher. Mas se escolher, seja fiel. Josué está martelando essa verdade, ecoando esse princípio. Ainda, João 8, 11. Quem está com esse versículo? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Clássica história da mulher pega em adultério. Não é interessante essa história? Essa mulher foi pega em adultério, mas interessante. Cadê o homem adúltero aqui? Eles queriam apedrejar a mulher, que era o que a lei do Velho Testamento falava, né? Mas cadê o homem? Ela adulterou com quem? Com quem? Né? Ou eles já mataram ele? O texto não fala isso, né? Mas interessante que quando todos estavam prontos para apedrejá-la, perguntaram para Jesus e Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou quieto. Dos mais velhos para os mais novos foram saindo. Quer dizer que quem era mais velho tinha mais pecado na conta, né? Porque nós vivemos, quanto mais vivemos, mais nossa conta vai aumentando, né? De vida e desobediência. Então Jesus pegou aquilo, agora só ficou ele e a mulher, e ele falou, quem está te condenando agora, mulher? Ela falou ninguém, Senhor. Só que Jesus, ele foi firme e amoroso ao mesmo tempo. Ele foi gracioso e verdadeiro, a graça e a verdade aqui. Ele disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, não leva levianamente o perdão e a graça de Deus. Joga agora o ídolo, acaba agora com ele. Não brinca com isso, porque é coisa séria. Temei ao Senhor, dá para ver agora todo o contexto, né? Agora, Provérbios 28, 13. O que envolve as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse é o melhor caminho. Quando alguém está em desobediência, a melhor coisa a fazer, ao invés de ficar guardando para depois, para acertar no final do dia, no final do ano, no final do mês, é acertar agora. Porque conforme a palavra de Deus, essa pessoa nunca vai prosperar se ela guardar no banquinho, no cofrinho dos pecados. Ela deveria, assim que ela sabe de um pecado no seu coração, na sua vida, confessa a Deus agora. Para o que está fazendo. Confessa a Deus. Irmãos, para confessar, você não precisa nem sempre você ajoelhar. Sabia disso?
do que está fazendo. Você está agora aqui na igreja ouvindo essa mensagem. Puxa, eu lembrei de algo que eu falei, que eu fiz, que eu vi. Senhor, me perdoa. Deus, Ele é poderoso para perdoar-nos. E é isso que o próximo texto vai falar, 1 João 1,9. O que diz lá? Confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é condicional. Deus vai perdoar quando? Quando? Aqui. Exatamente quando? Quando confessarmos. E aqui é subentendido, né, irmão? Se você confessa algo que você se arrepende, né? Você não vai confessar algo que você vai querer fazer de novo daqui a um minuto. Você vai, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu te confesso, me perdoa por esse pensamento. E até pelos que eu não lembro, né? Como Davi disse, né? Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nosso coração é enganoso, irmãos. Nosso coração está cheio de idolatria. E Josué fala: deitai fora esses deuses. Não só os que estavam além do Jordão e no Egito, todos os deuses. Hoje em dia, eu pergunto para você: que deuses que estão aí no seu armário, no armário do seu coração? São pecados favoritos, pecados gostosos, pecados que você acha que não vai atrapalhar ninguém, mas eles desonram a Deus. E se você não está tendo temor a Deus, isso é muito perigoso. Deus, que conhece o nosso coração, Ele quer ver uma atitude correta de fidelidade que envolve isso, um temor a Ele, e um serviço sincero e verdadeiro, que abandona, que joga fora aquilo que é errado, que é pecaminoso. E ele reforça a ideia: deixai tudo isso e servir ao Senhor. É uma escolha. O que você escolhe? O que você escolhe? É uma bênção poder sempre escolher Deus e a vontade dEle. Deus não tira o nosso prazer. Na verdade, o prazer de Deus é duradouro, é verdadeiro, é profundo, tem significado e honra a Deus, né? E eu gostaria de finalizar com essa pergunta. A melhor escolha começa e continua. A melhor escolha começa com fé em Jesus. Se você já aceitou Jesus como Salvador, se arrependeu dos pecados e confiou nele como Salvador, essa foi a melhor escolha que você começou. E ela continua com a fidelidade a esse Deus. Você não só crê em Jesus um dia e acabou, não. Começou ali, agora seja fiel. Você tem temor a Ele? Você serve com sinceridade e verdade, em arrependimento e mudança de vida? Então eu queria deixar esse encorajamento de Josué nessa mensagem de duas partes, das escolhas pela fidelidade a Deus. Gostaria de encerrar com uma oração. Pedir que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez Deus tocou no seu coração aqui na palavra, com a palavra dele. O Espírito dele, que inspirou a palavra de Deus, tocou no seu coração com algum versículo, com algum texto que aqui foi exposto. E você quer oração: pastor, Deus falou comigo, eu preciso temer mais a Deus. Amém. É só eu e Deus, é entre eu e Deus, ninguém está vendo. Mas pastor, olhe por mim, Deus tocou no meu coração numa área específica. Eu quero servir com sinceridade e verdade. Olhe por mim. Pastor, eu tenho lá no meu coração alguns ídolos, alguns pecados. Deus conhece. Eu quero vitória sobre eles. Eu peço que o Senhor ore por mim, pastor. Coisas que tem que morrer, que tem que ser jogada fora na minha vida. Ore por mim, pastor. Não tenha vergonha, irmão. Não estou aqui para te colocar numa situação, porque todos nós somos pecadores, mas se você precisa de oração nessa área, eu tenho prazer de orar por você também. Senhor Deus, abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui. Que essas decisões tenham sido verdadeiras. Que o coração que seja colocado diante do Senhor seja para ter escolhas pela fidelidade. No mundo que celebra a carne, lá fora no carnaval, nós queremos, ó Pai, aqui dizer que não queremos ser servos desses deuses falsos da carne, dos prazeres, dos vícios, das promiscuidades, do roubo.
o assassinato, todas essas coisas que levam à morte, à condenação. Mas queremos servir ao Senhor, que é digno de toda honra e glória. Senhor, ajude cada um aqui nas lutas que passam. Salve os perdidos, se alguém aqui sem Cristo. E ajude os cristãos a ficarem firmes. Em nome de Jesus. Amém.